Olá, boa noite, Nina. Eu estava entrando na live a hora que você me mandou mensagem. Nina, Flávia, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Porque meu fone hoje de manhã estava com problema. Me dá um aceno aí se vocês estão me ouvindo bem. Vanessa, boa noite. Já vão subindo os coraçõezinhos. Boa noite, Amanda, Carla, seja muito bem-vinda. Que bom, tá me ouvindo bem? Tá tudo normal? Já aproveitem para começar a encaminhar essa aula de hoje, né? Que vamos falar um pouquinho sobre a questão da procrastinação. Deu uma pequena pausa aqui para mim, mas esse horário, às vezes, ele é ruim a conexão, tá? E vocês vão me dando um feedback, tá bom? Bom, hoje, a nossa primeira aula, estou primeiro muito ansiosa e feliz de estar aqui com vocês, depois de um tempo aí sem fazer as aulas ao vivo, né? Eu sempre gosto dessa interação, dessa troca de energia, dessa nossa comunicação aqui, eu acho que a gente fica mais próximos e a aula é essa a intenção, né? De trazer aqui esclarecimento e conhecimento para vocês. Então, conforme vocês forem assimilando as aulas, né, os conteúdos, vão também me dando aqui um feedback se está fazendo sentido para vocês. Boa noite, Rê, seja bem-vinda. Então, a nossa primeira aula hoje, nós vamos falar o porquê que nós procrastinamos, né? Por que nós deixamos de progredir aí financeiramente e profissionalmente? Qual é a dinâmica que está por trás desses dois sintomas? E falando, claro, da conexão, que isso está relacionado com o nosso pai. Esse foi um dos temas mais escolhidos por vocês quando eu coloquei que vocês estejam me ouvindo, tá? Então, enquanto isso ninguém me dá aqui um feedback, eu continuo, tá bom? Então, vamos iniciar essa aula, mas antes de iniciar essa aula, para quem está sempre me acompanhando, né, nos workshops, nos cursos, sabe que muitas coisas se reverberam antes das aulas. Por exemplo, o meu Instagram, ele começou a dar uns bug aí alguns minutinhos antes de eu entrar. Os stories não estavam subindo, começou a travar, o fone parecia que não estava funcionando, a minha luz aqui do suporte queimou, então tá tudo certo, eu acolhi e acredito que seja aí algum sintoma que está reverberando. E por isso eu resolvi trazer aqui logo de início um movimento sistêmico para a gente iniciar essa aula, né, dessa jornada, que muitas coisas podem ser que reverberem aí, ou talvez você não faça sentido hoje para você, mas amanhã faça. Então, o que nos bloqueia muitas vezes é aquela ansiedade, aquela expectativa de querer saber tudo sobre a nossa vida em um único dia, tá? Então, vamos fazer juntos, enquanto isso as pessoas vão entrando. Eu quero fazer esse movimento junto com vocês. Eu sempre honro aqueles que chegam sempre no horário. Eu sei que muitas pessoas ainda estão entrando, o Instagram está entregando aí que estamos ao vivo. Isso é muito importante para que a gente entregue também mais conteúdo para essas pessoas, porque somos aqui sempre uma corrente do bem. E conforme vocês vão identificando alguns sintomas durante a aula, já vai encaminhando para aquele amigo, para aquela amiga que precisa ouvir sobre essa informação, ok? Bom, vou esperar aqui mais um minutinho para o pessoal que está entrando. Como travou um pouquinho a minha conexão, então às vezes ele demora a entregar para as pessoas. E aí eu quero que vocês printem também a live e compartilhem dizendo que vocês estiveram na aula e que vai ter ainda mais 2 dias de aulas, tá bom? Bom, nesse momento eu quero que você relaxe, sente aí de uma forma confortável. É muito importante que a gente esteja no momento presente, porque às vezes nós estamos escutando alguma informação e trabalhando, lavando louça, cozinhando, mas nesse momento do exercício eu gostaria muito que vocês se centrassem aqui, tá?
eu senti essa necessidade de fazer esse exercício e normalmente assim em aulas ao vivo eu não faço isso, eu faço mais em workshop ou em curso. Mas um pouquinho antes de iniciar a aula eu senti, né? Sentia assim uma coisa muito forte de que talvez alguém esteja aí precisando desse exercício, tá? E não tem problema nenhum, nós vamos fazer todos juntos. Então, eu quero que vocês, nesse momento, se desliguem um pouquinho do que vocês estão fazendo. Esse exercício é super rápido, é 2 minutos. Eu quero que você apenas feche seus olhos e trabalhe a respiração. Então, vocês vão fazer 3 ciclos de respiração. Vai inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, bem grande. Faz esse movimento 3 vezes, tá? E conforme você vai fazendo esse movimento de olhos fechados, você vai acalmando a sua mente, vai se desligando um pouquinho do mundo lá fora, do que está acontecendo lá fora. Muitas vezes você acabou de chegar do seu trabalho e está muito habitolado de informação, às vezes passou até um momento difícil no seu trabalho. Então faz esse movimento de respiração e vai acalmando os seus pensamentos. E se vier aquele pensamento turbulento, deixe vir, mas também permita que ele vá embora. E a partir do momento que você está fazendo essa respiração, eu quero que você apenas repita, pode ser em voz alta ou em voz baixa mesmo, a frase que eu vou dizer para vocês. Tudo que me impede de aprender, de compreender sobre a minha história, sobre o meu sintoma, eu destruo e descrio tudo isso. Eu me permito a aprender, a ter novas informações, a buscar mais conhecimentos, honrando e respeitando a minha história. E tudo que não me permita a entender, a compreender sobre isso, eu destruo e descrio, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. E vai voltando aqui para a nossa aula ao vivo. Ok? Tá tudo bem com vocês depois desse exercício? Por que esse movimento é importante? Porque muitas vezes, quando a gente vai entrar um pouquinho sobre a nossa história, a gente começa a se recordar, a buscar memórias, que tá tudo aqui dentro de nós, mas a gente começa a reviver muitas histórias dos nossos antepassados. E aqui, esse movimento que a gente vai fazer, essas informações, esses conhecimentos que eu quero passar para vocês, não existe julgamento, não existe certo e errado. É apenas para trazer compreensão, entendimento sobre o seu sintoma. Porque muitas vezes, pessoal, e eu acredito que vocês vão começar a se identificar aí, a pessoa que procrastina, ela é vista como uma pessoa muito preguiçosa. Uma pessoa que não quer fazer nada, não quer saber da vida, não quer saber de melhoria, mas nós vamos entender, compreender hoje na aula que existe uma dinâmica por trás desse sintoma, que muitas vezes é uma força tão grande que é como se a gente estivesse sentindo que algo esteja puxando a gente para trás, que é a lealdade sistêmica ao nosso sistema. Aquelas pessoas que já passaram por isso. Bom, vamos iniciar a nossa aula e eu quero trazer aqui para vocês, vou separar em tópicos essas aulas, tá? E o primeiro tópico que eu quero falar é sobre a procrastinação, né? Eu acho que não existe um ser humano no mundo que não procrastine. Isso faz parte da nossa vida, isso está muito presente em nós, porque é um mecanismo de defesa. Mas como que isso funciona? O nosso cérebro, ele entende que quando nós precisamos fazer algo muito importante, algo que é necessário para nós, se aquela ação gera um certo desconforto, nos remete a uma dor,
ele vai criar esse mecanismo de defesa e vai nos bloquear. Então a gente vai deixar de fazer aquela ação que é muito importante e necessária porque nos causa dor, ou porque de repente eu só quero sentir o sentimento, a sensação do prazer. Então vou explicar melhor como isso funciona. Todos nós, em algum momento, alguma área da nossa vida vai procrastinar. E eu preciso aprender a identificar se eu estou deixando de fazer essa ação porque está me causando uma certa dor, um certo desconforto, ou porque simplesmente não quero sentir isso, eu quero só sentir aquela sensação boa. Só que a vida ela não funciona dessa maneira. Seria lindo, maravilhoso se a gente só passasse por momentos bons na nossa vida, aqueles momentos perfeitos, mas a gente sabe que não é dessa forma que acontece na nossa vida. E sim, nós precisamos dessas dores, desses sentimentos negativos para a gente buscar aprimorar, né, na nossa vida pessoal e na nossa carreira também. Então, quando eu estou procrastinando, o meu cérebro entende que aquilo não vai ser bom para mim, porque eu passei por alguma ferida emocional lá na minha infância, e eu quero já que vocês entendam que essas feridas emocionais, elas são estabelecidas e criadas em nós lá na nossa primeira infância. Eu não vou me aprofundar muito sobre esse conteúdo, porque isso nós vamos ver no workshop sistêmico Reconexão com o Pai. Mas eu vou trazer aqui de uma forma bem resumida para que vocês entendam como que isso funciona. Nós temos 5 feridas emocionais, que é a rejeição, humilhação, injustiça, abandono e traição. Como que é formado essas feridas lá na nossa infância? Então passamos por alguma dificuldade onde a criança ela não consegue identificar qual é o sentimento que ela está sentindo, e aí ela não consegue expressar isso para os pais e ela vai guardar para ela. E aí quando ela for para a vida adulta e ela precisar fazer uma ação, vai despertar essas feridas nela. Como que vai funcionar? A pessoa que tem a ferida da rejeição, quais são os traços de comportamento delas? Elas têm muito medo de se relacionar e serem rejeitadas. Então, tudo que remete à exposição da imagem dela, ela vai procrastinar. Por exemplo, gravar um vídeo, falar em público, dar uma aula, porque ela morre de medo de ser rejeitada. Então, ela vai procrastinar, ela vai inventar várias desculpas, vai falar que o celular estragou, que ela não tem roupa para fazer uma apresentação ao vivo. Então, ela vai criar várias situações para não fazer aquela ação. Ela sabe que de repente é muito importante, ela precisa vender aquele produto através de uma live, de um vídeo, mas ela procrastina, porque ela tem essa ferida da rejeição nela, entendeu? Outra ferida é o abandono. Pessoas que têm a ferida emocional do abandono, elas morrem de medo de ser abandonadas. Então são aquelas pessoas que vai procrastinar o tempo todo quando ela percebe que ela tem que fazer algo sozinha. Por exemplo, eu sei que é importante para mim caminhar, mas eu não vou nem a pau sozinha caminhar no parque. Se não tiver uma amiga, eu não vou. E é algo simples, às vezes a pessoa fala assim, mas procrastina com algo muito importante. Não, às vezes ela está procrastinando com algo muito simples na vida dela, mas que ela identifica que é importante, que é necessário, que ela precisa caminhar, que ela precisa se movimentar. Mas ela não vai porque a partir do momento que ela vê que ela precisa ir sozinha, que aquele colega, aquela mãe, aquela irmã não pode ir com ela, ela vai criar várias situações para ela não sair de casa, porque ela morre de medo de ser abandonada. Então, as pessoas que têm essa ferida emocional, ela vai criar esse mecanismo de defesa. A outra ferida é a injustiça. A pessoa que tem essa ferida emocional são aquelas pessoas que sempre vão planejar o tempo todo, elas só vão agir se ela tiver certeza que ela vai ter um ganho, porque lá atrás ela se sentiu que ela foi injustiçada, que ela não foi recompensada, que outro teve um ganho maior que ela. Então muitas vezes ela nem vai falar, ela vai falar assim, eu faço, mas acaba não fazendo. Aí você vai lá, de repente você fala com a pessoa, viu, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e a pessoa finge que não está te ouvindo, porque ela está percebendo que ela vai
não vai ter um ganho, que talvez ela seja injustiçada, então ela vai sair de fininho. A pessoa que tem a ferida da humilhação, elas morrem de medo de serem humilhadas e de serem julgadas. São aquelas pessoas, quero que vocês prestem muita atenção nessa ferida emocional, são aquelas pessoas que carregam o peso de todo mundo. São aquelas pessoas que falam sim para tudo e para todos. A todo momento está resolvendo a vida do outro, e quando é para resolver algo importante para ela, ela não tem tempo para ela não tem força para resolver alguma coisa relacionado a ela. E ela sempre inventa uma desculpa, mas se o outro vier e pedir algo, de repente, que talvez seja até impossível, ela vai achar uma maneira de fazer. Então é aquela pessoa que está sempre carregando o peso do outro. Essa ferida, essa humilhação, praticamente todos nós temos todas as feridas, tá, gente? Mas é uma ferida também que precisa ser trabalhada muito profundamente. Tem até uma história, eu não sei se tá aqui na live, que eu não me recordo quem foi que comentou, mas de um simples fato da mãe ir lá e ajeitar a roupinha numa festa de aniversário na frente de outras crianças, e ela percebeu que apareceu um pouquinho, né, da calcinha dela, e ela ficou muito constrangida, então ela se sentiu humilhada na frente dos coleguinhas, e aí ela carregou essa ferida emocional aí até a vida adulta. Então vocês estão entendendo como que é formatada essas feridas emocionais lá na nossa infância? E conforme eu vou trazendo exemplo aqui para vocês, talvez vocês comecem a despertar, comecem a refletir, a ter consciência, porque é essa forma que a gente vai conseguindo lidar com essas situações. Primeiro é trazer para a consciência aquilo que nos causa medo, insegurança, aquilo que nos causa dor. E a partir do momento que eu tenho a consciência que eu tenho essa ferida emocional, eu preciso trabalhar nessas feridas emocionais. Não tem como superar esses momentos difíceis se não enfrentar. Não tem como. Hoje mesmo eu estava, não sei se ela ainda está aqui, mas eu estava tomando café com a Carol, minha amiga, né? E nós estávamos conversando justamente sobre isso, sobre as nossas feridas emocionais, né? Que elas vão nos bloqueando, nos limitando. E aí vai fazendo com que a gente fique cada vez mais isolado. Ou seja, a nossa jornada está voltada para a questão profissional. A partir do momento que eu não trabalho nessas feridas emocionais, eu vou sempre ser aquele profissional que vou ficar ali num quartinho. Eu vou ter muito medo e às vezes até pânico. A Ju tá falando aqui, né? Eu preciso me tratar, tenho pânico em falar em público, porque em algum momento você passou por essa situação que despertou esse sentimento em você. E aí eu vou cada vez mais criando situações para me proteger. Então é aquele profissional que vai ter muito medo de ter sucesso na vida, de progredir financeiramente, porque ele acredita que ele não seja merecedor de tudo isso. Mas além das nossas feridas emocionais, também nós temos as nossas crenças, as crenças primárias e as crenças genéticas. As crenças genéticas são aquelas que nos interligam aí por um fio invisível que vai passando, né, dos nossos antepassados para nós, né? E às vezes a gente nem tem aí esse vínculo com esse antepassado, mas nós estamos sentindo o que eles sentiram, estamos vivendo o que eles viveram. Essa é uma crença genética. A crença primária é aquela que eu escuto, ou que eu escutei, os meus pais sempre falando para mim, né? Mas antes de falar das crenças, eu só vou concluir aqui sobre uma ferida emocional, que é a traição. A pessoa que tem a ferida emocional da traição, elas morrem de medo de ser trocadas. Então são aquelas pessoas que são muito perfeccionistas. Enquanto a situação, enquanto o momento não ficar perfeito, elas não vão agir. Então elas sempre vão criar situações de que nada é perfeito, de que não chegou o momento certo, e aí elas vão começar a procrastinar porque elas acreditam que ainda não estão preparadas. Porque elas fazendo essa forma, essa ação, esse movimento, elas não correm o risco de serem abandonadas, de ser trocadas. Pessoal, até aqui tá fazendo sentido para vocês essa live, essa aula?
Alguém já conseguiu identificar aí uma ferida? Como que vocês estão? Estão me ouvindo? Estão todos aí? Preciso de um feedback de vocês. Que bom! Então, a partir do momento que eu identifiquei essas feridas emocionais, eu começo a criar um movimento. Enquanto isso, o meu corpo ele vai sempre ficando paralisado, porque eu não tenho ainda esse entendimento. E quais são os mecanismos que o cérebro ele vai desenvolver para que a gente comece aí a criar aí tentando enganar o cérebro, sabe? Então nós vamos, é que eu tô lendo o que vocês estão escrevendo, que vocês estão se identificando aí. Então o que acontece com o nosso cérebro? A partir do momento que ele começa a se desviar dessas ações que nós precisamos fazer, e a procrastinação é deixar de fazer aquilo que é importante e necessário para nós, ele vai criar um mecanismo que vai nos trazer prazer. E alguém sabe qual é esse mecanismo? Alguém tem um palpite aí? Qual é esse mecanismo? Ninguém tem, né? Mas eu vou falar. É algo que eu escuto sempre nos meus atendimentos. Eu procrastino e por conta disso eu como demais. Sabe por quê? Porque quando a gente está criando esse mecanismo de defesa, o nosso cérebro a preguiça também, né? Aí o que acontece? O nosso cérebro, ele começa a criar mecanismo que nos dê prazer. E aí ele começa a comer demais. Comer muitas vezes o doce. Porque o doce ele traz uma sensação imediata de satisfação, de prazer. Então, naquele momento, até o meu humor, ele melhora, porque o cérebro, ele está automaticamente liberando a dopamina, que traz essa sensação imediata, né, de prazer. E aí, quanto mais eu procrastino, quanto mais eu gasto energia, porque o que a gente precisa entender é que quando a gente está pensando aí no que eu preciso fazer, mas eu não consigo, eu estou gastando muito mais energia do que se eu fosse lá e fizesse. Então eu procrastino demais o tempo todo, eu tô gastando aquela energia que meu corpo vai ficando pesado, vai ficando preguiçoso, eu vou começar a dormir, vou comer, dormir, porque eu tô tentando enganar o meu cérebro, mas quanto mais eu satisfaço, né, esse prazer, mais eu consumo a comida calórica. Mas aí você deve estar pensando, mas tem como sair, né, desse ciclo vicioso? Tem. E é algo que eu sempre estou falando aqui para vocês e eu acho muito importante a gente trabalhar cada vez mais nesse assunto. É o autoconhecimento. A partir do momento que eu conheço quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, aqueles pensamentos que me bloqueiam, eu vou comandando para o meu cérebro aqueles mecanismos positivos que vai substituir em prazer. Para cada pensamento negativo, para cada um pensamento negativo que eu tenho, eu preciso de 10 pensamentos positivos para substituir esse pensamento negativo. Sabe por quê? Porque eu gasto muito mais energia pensando em algo negativo do que em positivo, que seria muito mais fácil pensar positivo, né? Mas a gente precisa mandar esse comando para o nosso cérebro. Como que eu faço isso? Buscando autoconhecimento. Eu tenho até um vídeo no meu canal que fala sobre os valores pessoais. O que são valores pessoais? Os valores pessoais são aquela bússola que vai nos comandar, vai comandar a nossa vida. Por exemplo, eu sempre falo aqui dos meus, né? Que os meus valores pessoais é o compromisso, honestidade e lealdade. Então, eu sei que se eu estiver conectada com uma pessoa que não tenha esses valores pessoais, eu posso me sentir um pouco desconfortável conversando com essa pessoa. Mas quando eu tenho isso bem definido em mim,
eu entendo que o outro não tem o mesmo valor que eu e que eu posso me conectar com ela, que eu não vou deixar de ser quem eu sou só porque eu estou conversando com uma pessoa que não tem os mesmos valores que eu. Mas se eu não tenho isso muito bem definido, eu vou começar a ter uma postura e um comportamento um pouco diferente de quem eu sou, porque eu vou começar a me comportar como essa pessoa, porque eu não tenho muito bem definido isso em mim. Eu não me conheço o suficiente, então eu vou começar a agir conforme eu vou me conectando com as pessoas. Então, em cada grupo eu vou me comportar de uma maneira diferente, porque eu acredito que se eu não me comportar dessa maneira, eu não vou ser aceita nesse grupo. Vocês estão conseguindo me entender aí como que funciona essa questão dos valores pessoais? Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei sobre o meu perfil comportamental, isso nós vamos conversar um pouquinho amanhã, não na aula de hoje, eu começo a reforçar para o meu cérebro que aquela ação que eu estou deixando de fazer, eu posso trabalhar nela. Se eu identifiquei que eu tenho uma crença que está me bloqueando, por exemplo, as pessoas que procrastinam, e foi algo que eu perguntei na caixinha, né? Se vocês já ouviram a mãe de vocês falarem assim: não incomode o seu pai, não estresse seu pai está muito cansado. Às vezes o pai chega do trabalho muito cansado, deita lá no sofá e a criança não tem entendimento, quer brincar com o pai. E o pai muitas vezes rejeita essa criança, não quer saber de brincar porque está muito cansado. E aí a criança vai se entristecendo, mas não consegue falar, expor, né, o que ela está sentindo. E aí a criança vai começar a formatar na cabecinha dela de que o trabalho é algo ruim. Ela vai começar a criar uma crença na cabeça dela de que o trabalho é algo que não é prazeroso, que é algo muito cansativo, que se você se dedica ao trabalho, você não pode ter uma família, você não pode dar atenção para a família. Vocês estão conseguindo identificar aí alguma coisa no sistema de vocês? Alguém já passou por isso? Então, as crenças limitantes, elas vão sendo implantadas em nós, né? As crenças primárias implantadas em nós conforme a gente vai tendo uma percepção de mundo. Até os 8 anos de idade, a gente está formatando essas crenças na nossa cabeça. Então, se de repente meu pai está sempre muito cansado, esse pai é muito ausente na minha vida. E aí eu vou me desconectando dessa força e vou olhando para o trabalho como algo muito pesado, muito cansativo, né? Que assim, eu não vou me esforçar muito. Por que eu vou me esforçar muito para eu obter uma promoção se de repente eu não posso estar com meus amigos, eu não posso estar ali com a minha família, eu não posso dar atenção para o meu filho, porque eu vou estar sempre muito cansada. Tá mexendo aí com vocês? Pois é, quem nunca passou por esse momento, né? Só que quando eu vou trazendo esses conhecimentos, não é para vocês olharem para o pai ou para a mãe com um olhar de julgamento, e sim de compreensão de que naquele momento aquela situação que você passou é porque o seu pai ou sua mãe não conseguiam lidar com isso, porque de repente para eles aprenderam a ser dessa forma, a trabalhar, né, dessa forma. E aí, muitas vezes, o pai ou a mãe, eles têm essa questão de receber o afeto dos pais dele através de dar um conforto para a família, de não deixar faltar um pão na mesa, o alimento na mesa. Então ele tem que trabalhar muito para sustentar aquela família, a forma que ele manifesta ali a atenção para a família dele. Então cada um de nós está sempre presos nas nossas dores. Ontem eu tive um atendimento, ela não está aqui, né? Mas ontem eu tive um atendimento e que essa minha cliente, ela não se recordava muitas coisas da infância dela. E aí ela falou assim: eu acho que não tem muito a ver o que eu vou falar, mas eu passei por uma situação na minha infância onde minha mãe, ela teve que me deixar com a vizinha para ir trabalhar. Então, por muitas vezes eu me senti só. E conforme ela tinha trazido, né, o sintoma dela, ela tinha
uma ferida emocional do abandono, da rejeição. E aí eu fui explicando para ela sobre essas feridas emocionais e ela foi ficando emocionada, porque aí ela começou a perceber que foi por muito pouco tempo, mas pelo simples fato da mãe não estar presente ali com ela, precisar deixar ela com a vizinha para ir trabalhar, ela se sentiu abandonada pela mãe. E por muitos anos ela se sentiu assim. E aí ela tinha esse sentimento, essa sensação no relacionamento dela, né? Então precisa ser trabalhadas essas emoções, porque nós vamos procrastinando não só na profissão, mas também nos relacionamentos, porque isso vai fazer com que a gente se afaste, crie barreiras, um bloqueio entre eu e o meu parceiro, entre eu e minha parceira. Então isso vai nos afastando. E estar no adulto é a gente encarar essa dor de frente e trabalhar nelas, porque quando a gente tenta fugir, ter esse mecanismo de fuga, a gente está na nossa criança ferida. A criança, ela não sabe lidar com a situação, então ou ela vai fazer birra, ou ela vai ser muito agressiva, ou ela vai ir embora, ela vai criar vários movimentos aí para não encarar de frente para não lidar com essa situação, para não encarar de frente essas dores. Só que quanto mais a gente vai tentando rejeitar isso, vem com mais intensidade. Aquelas pessoas que são muito explosivas, que muitas vezes falam, explodem, e as pessoas falam assim, nossa, foi uma coisinha de nada, a pessoa já explodiu ali. É porque de repente essa gotinha foi o suficiente para transbordar o copo dela, porque ela guardou tantas coisas dentro dela que naquele momento que de repente para qualquer um poderia ser algo simples, ela transbordou, ela colocou para fora tudo o que ela estava sentindo. E é essa forma que acontece na nossa vida. Quanto mais a gente vai acumulando essas dores, essas mágoas, esse rancor, isso vai ficando cada vez mais pesado para nós. E aí chega um momento que a gente não aguenta mais, porque está sufocando, parece que está um caroço aqui no pescoço e a pessoa quer soltar naquele momento. E muitas vezes, gente, a gente vai sangrar em cima daquelas pessoas que não tem nada a ver com as nossas feridas. Aquelas pessoas que muitas vezes sempre esteve ali do nosso lado, mas naquele momento que a gente está sufocado, a gente vai despejar tudo em cima dela. E aí ela vai pagar o pato por tudo, né? Por tudo que nós vivemos lá atrás. Então, vocês compreenderam um pouquinho sobre essa dinâmica da procrastinação? A procrastinação, esse é o primeiro tópico do lado consciente. Agora temos o lado inconsciente, que é a visão sistêmica, né? E isso é uma ligação do consciente para o inconsciente. Então você vai começando a identificar aí, conforme você vai buscando esse conhecimento, esse autoconhecimento, buscar identificar quais são os seus valores, quais são as crenças que você sempre ouviu lá na infância. Por que você procrastina? Se é por medo, por insegurança, se é para se proteger, se é para sentir prazer, porque você está evitando sentir uma dor. Por que você está procrastinando? Esse é o primeiro aprendizado de hoje. Você identificar o porquê você está procrastinando. Mas o que acontece, então, na visão sistêmica é a procrastinação. Nós muitas vezes deixamos de progredir financeiramente e profissionalmente por lealdade sistêmica, por pertencimento. Nós temos a necessidade de ser reconhecidos pelo nosso sistema. Se você de repente teve uma infância muito difícil, onde você sempre presenciou seu pai e sua mãe trabalhando muito, trabalhando debaixo de sol a sol, de chuva, lá na roça, e sempre se mataram assim de trabalhar e nunca tiveram prosperidade financeira, e eles fizeram tudo isso para te dar uma vida melhor, para te dar estudo. E aí quando você vai para a vida adulta e você tem a oportunidade de crescer, de ter uma melhoria de vida, você começa a honrar esses pais na dor. Ou seja, você acredita que se você tiver mais sucesso que seu pai, que você tiver mais sucesso que a sua mãe, você vai deixar de pertencer a esse sistema.
Então você começa a criar mecanismo para procrastinar, para pertencer esse ciclo de escassez. Começaram a compreender aí? Então, quando a procrastinação, eu consigo identificar que eu tenho uma ferida emocional, que eu tenho uma crença limitante, mesmo assim eu não consigo sair do lugar, é porque eu tenho aí algo inconsciente. Por lealdade sistêmica, eu estou honrando esses meus pais. Ou seja, eu quero que vocês compreendam que tudo que os nossos antepassados, que os nossos pais viveram na nossa vida, está tudo ligado ao que nós somos hoje. Se você de repente acredita que tudo que os seus pais, a sua família aí, seu sistema, seus antepassados, seus avós passaram, não tem nada a ver com você, nós estamos muito descompensados aqui nesse assunto, nessa nossa conversa. Porque tudo que eles vivenciaram, toda a dor, todo o sofrimento, todos os sentimentos, toda a procrastinação, porque naquela época eles não tinham esse entendimento de que é possível trabalhar essa dor. Então muitas vezes as pessoas se mantinham naquele padrão, naquela zona de conforto, porque não sabiam lidar com essas dores. Então eles permaneciam no mesmo lugar. Muitas famílias, né, e eu tenho casos assim de famílias no meu sistema familiar de que moram sempre ali, um do ladinho do outro, né? Tipo, a avó, né, mora aqui e aí os filhos e os netos vão fazendo a casinha ao redor, porque é assim, não tem nenhum problema, tá? E morar aí um perto do outro, mas muitas vezes é por medo de sair da zona de conforto, porque acredita que se eu quebrar esse padrão, eu vou ser expulso do meu sistema familiar. E você começa a honrar esses ancestrais no sucesso e não na dor. Quando você olha para eles e faz essa grande reverência e fala, eu reconheço todo o esforço por toda a dor que vocês passaram para que a vida fosse chegando até mim. E com isso eu vou fazer algo um pouco diferente de vocês, sempre honrando e respeitando a história de vocês. Então eu os reverencio. E aí você consegue fazer esse movimento de fazer um pouco diferente. Você consegue sair, mudar da cidade sem ser pesado. Você consegue ter sucesso, mas sempre honrando a sua família. Porque muitas vezes a pessoa chega lá no sucesso, tem uma profissão, chegou lá como diretor de uma empresa e ninguém, de repente, desse sistema teve a oportunidade de estudar, né, de ter um cargo importante. Aí o que a pessoa começa a fazer? Entrar em dívidas. Porque, por lealdade sistêmica, eu vou permanecer na escassez que a minha família viveram. Entendeu? Deixa eu até ver aqui o que vocês estão conversando, que vocês estão falando muitas coisinhas. Sou eu, perdi muitas oportunidades por insegurança. E é exatamente isso. Para pertencer àquele clã, eu vou criar mecanismo aí para me autossabotar. Então eu vou... E olha que eu atendi uma pessoa que ela tinha recebido uma grande oferta para um cargo de liderança em uma multinacional e ela recusou. Recusou porque ela falou, eu tenho muito medo de crescer, de se perder, de deixar de ter amigos, de ser quem eu sou. E aí a gente fez todo esse movimento, né, na constelação dela e estava emaranhada aí com o pai. Estava emaranhada com o pai, porque o pai é essa força externa. Quando eu falei para vocês, eu ia falar amanhã, mas eu vou falar hoje, tá, gente? Sobre que bastante gente se identificou sobre a questão da criança que não tinha... exatamente, ou começa a trabalhar demais por medo, né? O trabalho, tudo que é excesso é uma fuga. Existe um desequilíbrio, em todo excesso existe um desequilíbrio. Então precisa olhar profundamente para esse sintoma. Quando eu falei para vocês sobre a questão do filho que o pai sempre foi ausente nas reuniões ou naqueles momentos importantes, que é Dia dos Pais, o que a criança faz, né? E quando eu
eu comecei a estudar, né, a criar aqui os conteúdos para vocês, começou a vir muitas lembranças, né? Quando eu comecei a ir na escola, primeiro veio o Dia das Mães e depois os Dias dos Pais. Então eu fazia aquela cartinha para minha mãe, chegava para minha mãe super elogiava, super adorava, colocava até no quadro o desenho que eu tinha feito. Mas quando chegava o Dia dos Pais, eu lembro que o primeiro foi um desenho de uma bota e a gente colocou um pente fino dentro desse desenho. E eu fiz com tanto capricho e eu criei aquela expectativa de chegar em casa, que eu queria chegar logo em casa e ver a reação do meu pai. E aí, qual o momento que eu fui entregar esse presente? Na hora que meu pai chegou cansado, que ele sempre trabalhou na roça, até hoje ele trabalha na roça, bem menos, né? Mas ele sempre trabalhou muito, né? E ele chegou super cansado e eu fui entregar esse presente toda animada, toda empolgada, com aquela expectativa que meu pai ia amar o presente. Meu pai nem ligou, ele pegou o presente, tá, e deixou do lado. E aquilo, assim, eu lembro que eu chorei muito, né? Eu chorei muito porque eu achei que o problema era eu, que eu não tinha agradado, que eu não tinha feito bem feito o presente dele. Então eu lembro que aquilo me trouxe muita tristeza. E até uns 3 anos atrás, eu sempre esperava a aprovação do meu pai. Eu sempre esperei a aprovação do meu pai. Meu pai, ele pode até me elogiar para as outras pessoas, mas eu não me recordo do meu pai ter me elogiado até hoje. De falar assim, Vera, faz bem feito, parabéns, Vera, você é determinada, você é focada. Não lembro. Minha mãe sim, né? Porque a mãe ela é mais delicada, né? Mas o meu pai eu não me recordo desses momentos, né? E assim, tá tudo bem, porque ele não teve isso. Hoje eu compreendo, né, que a maneira como ele demonstrava preocupação e carinho era nos incentivando a buscar cada vez mais, né? A se esforçar cada vez mais no trabalho, na vida. Então, para vocês entenderem que o primeiro desafio da criança vai ser na escola, porque é o mundo externo dela. Até então, ela está sempre protegida ali debaixo das asas da mãe e do pai. Quando tem a oportunidade de ter um pai presente, quando o pai é ausente, da criança nunca ter conhecido quem é o pai, é uma ferida muito grande que precisa ser trabalhada em constelação e também em terapias convencionais, tá? Então precisa sempre trabalhar profundamente, mas nós vamos falar mais de uma maneira profunda no workshop, tá? Senão a gente vai se prolongar muito aqui. Mas então o primeiro desafio da criança com o mundo externo é na escola, onde ela vai começar a se interagir com outras crianças, com crianças que têm comportamentos diferentes que o delas, culturas diferentes que o dela. Então é muito desafio para a criança, né? E se ela convive num ambiente que é muito conflituoso, num ambiente que não é saudável, e ainda ter que ir para a escola e conviver com outras pessoas, essa criança ela vai criar muitos bloqueios. Por quê? O que a criança faz, né? Quando um pai não está presente na vida do outro? Vai começar a questionar, vai começar a falar para os coleguinhas, muitas crianças vão sofrer bullying. Então tudo isso vai formatando aí na cabecinha da pessoa, de que ela vai ser sempre insuficiente. E aí ela vai levar isso para o trabalho, porque no trabalho é onde as pessoas começam a se relacionar aí com vários sistemas também, né? Porque tem o sistema da empresa, tem o sistema do colega de trabalho. Estão compreendendo? Estão conseguindo identificar um pouquinho das feridas emocionais de vocês? E quem que permite esse acesso ao pai, gente, é a mãe. Não quero que vocês entendam. Que bom que tá fazendo sentido, hein, gente? Então, a partir do momento que vocês começam a ter consciência das feridas de vocês, vocês começam a se fortalecer para trabalhar nessas dores, a transformar esses momentos difíceis, doloridos, em algo motivacional para você começar a trabalhar e sair dessa dor, porque o que nos prende ao passado é ficar no sofrimento, é ficar nessa dor. Todos nós passamos por algum momento difícil na nossa vida,
mas a gente não consegue enxergar a nossa vida, não consegue construir uma família se a gente não se despedir desse nosso passado de uma maneira equilibrada, né? Inclusive, essa pessoa que eu atendi ontem, não vou abrir a constelação dela aqui, mas ela relatava sobre a questão do relacionamento dela e ela falou: meu namorado quer casar e ter filhos e eu não consigo olhar para isso. Porque ela estava na criança dela, né, gente? E a pessoa que está na criança ferida, ela não consegue construir uma família, porque ainda ela não finalizou esse ciclo com a família de origem dela. E a gente só consegue ir para o próximo passo se o ciclo está fechadinho ali, redondinho. Senão, eu vou viver em looping, né? Posso até me casar, mas eu não vou conseguir me conectar nesse casamento, né? Então, quem permite esse acesso da criança, né, para o pai é a mãe. Por que eu falo isso? A criança ela fica numa morada aí quando é parto normal, quando é uma gravidez tudo normal, por 9 meses. Então, automaticamente o pai já é excluído da vida dessa criança. E se a mãe ela tem porque muitas mães elas são super protetoras, que ela tem até ciúmes do pai carregar a criança. Então, a partir do momento, por exemplo, né, vou citar aqui um caso que o pai abandonou aí a mãe e a criança. É muito difícil essa criança olhar para esse pai, porque primeiro que ela vai saber toda a história dela, né? A mãe vai contar, umas vezes quando a mãe não contar, o filho vai ter essa curiosidade de saber porque que nunca conheceu o pai, porque o pai não esteve presente. Então ela vai começar a entender que o pai é algo que ela não precisa na vida dela. Só que a pessoa ela fica manca, porque ela é 50% do pai e 50% da mãe. E quanto mais esforço ela fazer para excluir esse pai da vida dela, mais comportamento e postura ela vai ter igual do pai. Às vezes não o mesmo, mas de repente vai atrair uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, principalmente homens, tá? Que não tem aí esse convívio do pai. O desequilíbrio maior que existe aí no sistema é o vício do álcool, da droga, porque o pai é aquele que traz desafio para a criança, para o adulto. E se eu não tive esse desafio presente na minha vida, eu vou me desafiar no vício. Eu vou ir até o meu limite. Eu vou me testar, eu vou de encontro à morte, porque a procrastinação, o vício, é uma pessoa que está morta, que está viva, mas a alma dela está morta. Então, como que nós olhamos para as pessoas que procrastinam? Eu tenho certeza que vocês já pensaram dessa forma. Pessoa preguiçosa, não quer saber de nada. Não quer saber de nada da vida, só quer saber de ficar deitada no sofá. Alguém se identifica? Alguém já pensou dessa forma? Ou já escutou isso de alguém? Eu acho que é bem comum a gente olhar dessa forma, né? O julgamento está presente na vida de todo mundo, né? Eu mesmo julguei demais, às vezes me pego julgando, me corrijo, né? E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós não somos perfeitos, somos seres humanos, todos nós temos defeitos, qualidades, e a gente precisa reforçar todo dia isso para nós, que a nossa qualidade ela é muito maior que os nossos pontos de melhoria, mas que muitas vezes nós estamos focados no nosso defeito, na nossa dor, naquilo que nós não temos. Então, por que a gente muda um pouquinho esse olhar, essa visão e começa a enxergar dentro de nós? E um dos exercícios muito simples e difícil, tem pessoas que não conseguem fazer, é se olhar no espelho e falar, olhando nos próprios olhos, dizer: eu sou uma pessoa incrível. Vocês já tentaram fazer isso? Quando eu comecei o curso de coaching, eu lembro que uma pessoa do curso mandou eu fazer esse exercício. Eu não conseguia. E aí eu comecei a prestar atenção que eu nem me olhava direito no espelho. Que muitas vezes, mas gente do céu, quantas vezes eu saí, é sério, não é piada, mas quantas vezes, a Vanessa, minha irmã, tá aqui, mas quantas vezes eu saí com vestido a camiseta nos avesso,
que eu nem olhava no espelho. Eu juro para vocês, é verdade. E aí, através desse pequeno exercício, eu comecei a perceber que eu não me olhava no espelho. Porque se eu olhasse no espelho, eu ia perceber que estava no avesso, né? E aí, quantas vezes eu fiz já isso? Então, né? A pessoa tem problema? Também, né? Mas a gente precisa trazer o nosso pensamento para o momento presente. E a partir do momento que eu tenho essa consciência e eu identifico tudo isso que eu estou procrastinando, por que eu estou procrastinando, eu começo a trazer movimentos de melhoria para a minha vida, eu começo a sair desse ciclo vicioso, né? Então façam esse exercício de se olhar no espelho e dizer como eu sou incrível, que pessoa incrível que eu sou. Às vezes você não consegue, eu não conseguia, eu falo isso porque eu não conseguia, e era um exercício tão bobo, né? E eu já falei isso para vocês, que por muito tempo eu não conseguia tirar foto. E as minhas fotos, assim, sempre séria, nunca sorrindo. Porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha muita vergonha de me olhar em fotos, de sorrir. E hoje eu já falo, né? Vamos tirar foto? Eu tava com a Carol tomando um café, a gente tirou várias fotos. Porque a gente vai trabalhando nisso. E às vezes a gente tá achando que a gente vai ser julgado pela outra pessoa, e na verdade são os nossos próprios julgamentos que vai fazendo com que a gente se bloqueie. Bom, eu tenho que passar ainda aqui algumas coisas para vocês, e eu acho que eu me prolonguei demais aí na questão da procrastinação, tá? Mas só vamos recapitular aqui. O primeiro tópico foi trazer a procrastinação do lado consciente, que são identificar as nossas crenças, as nossas feridas emocionais e começar a trabalhar nelas. Façam um pequeno exercício de escrever tudo aquilo que vocês ouviram lá na infância, de tudo aquilo que vocês presenciaram aí em relação ao pai, à mãe também, né? Claro, a gente fala do pai, mas tá relacionado com a nossa mãe. Que muitas vezes, né, esse simples exemplo que eu falei para vocês, do pai chegar e deitar e não querer muitas vezes fingir que tá dormindo porque tá muito cansado, ou às vezes a mãe bloquear o seu acesso ao pai falando que o pai tá cansado, que não é para atormentar ele. Então tudo isso vai fazendo com que a gente fique bloqueado emocionalmente. E às vezes os nossos pais, eles não estão ausentes fisicamente, mas emocionalmente estão muito ausentes, né? Que são aqueles pais que estão ali com você, mas que não tá prestando atenção no que você está falando, no que você está dizendo. E hoje em dia, gente, isso está aumentando cada vez mais por conta do celular. Às vezes a mãe está do lado do filho, claro, não estou dizendo aquelas mães que precisam trabalhar, mas as mães estão do lado do filho e mexendo o tempo todo no celular. E aí a criança tá mãe, 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 porque ela quer chamar atenção, ela quer atenção. A criança tem que ser criança. A criança, ela quer uma atenção. E ela está sendo formatada ali nessa primeira fase, do 1 aos 8 anos. E aí, se a pessoa está muito ausente, aí, sempre preocupada com o Instagram, com as redes sociais, com o telefone, a criança vai sentir essa rejeição. E aí vai, lá no futuro, ter que trabalhar, olhar para essa questão. E o lado inconsciente é quando você identifica que seu pai e sua mãe não pôde ter estudos, que sempre trabalharam muito, mas não prosperaram financeiramente, não prosperaram profissionalmente. Então você vai criando um mecanismo de autossabotagem para ficar cada vez nessa situação, nesse sofrimento, nessa dor. Você não precisa passar pela mesma situação, mas esse sentimento tá aí dentro de você e você vai sentindo muitas vezes o que a sua mãe sentiu, de não ser reconhecida, de não ter uma oportunidade. Às vezes você vai conseguir um emprego bom, mas sempre vai faltar algo para você. Você acredita que o outro sempre é bem visto e você não, que você se esforça e não é reconhecido, e aí você começa a se auto-sabotar, você começa a ficar inseguro no trabalho, você começa a ter ideias,
mas não expor as suas ideias. Às vezes você vai comentar com um colega e o colega fala a sua ideia e você fica muito brava porque era a sua ideia, mas você não conseguiu expor. Então perceba quantas coisas vai acontecendo na nossa vida quando nós não trabalhamos essas feridas emocionais. E a partir do momento que eu vou tendo essa consciência, essas informações elas vão se transformando em luzes. Até então você está numa sala escura, onde você não está enxergando essas informações. E a partir do momento que você reconhece que precisa buscar esse autoconhecimento, que você precisa entender melhor sobre os seus valores pessoais, sobre as suas crenças, você começa a acender as luzes. Porque todas essas informações estão aí dentro de você, são memórias que estão guardado dentro de você. E aí, conforme essas luzes vão se acendendo, você vai pegando cada caixinha, a caixinha dos valores pessoais, vai organizando em prioridade, vai colocando ali no armário, vai pegando a caixinha das crenças, vai colocando em ordem, trabalhando em ordem, colocando ali no armário, no seu devido lugar. Então começa a ficar mais organizado essas informações na sua cabecinha. E aí vai se transformando em comportamentos positivos, onde você começa a sair do sofá da sua sala, a caminhar, começa a gravar aquele vídeo que você acha que é muito importante para divulgar o seu trabalho. Você começa a estudar, que de repente seja algo que você sempre sonhou em estudar para ter uma oportunidade melhor, mas que você acredita que você não tem esse merecimento de buscar mais informações porque alguém da sua família não teve essa oportunidade, ou porque você vai se sentir mais inteligente que aquele pai, que aquela mãe, que aquele irmão. Estão compreendendo? Pois é, quando abre várias ao mesmo tempo, a gente tem que olhar para qual é mais importante, organizar, colocar na prateleira e pegar a segunda, né? Então, conforme a gente vai identificando isso, a gente vai trabalhando tudo isso. E aí você começa a trabalhar todas essas crenças de escassez e começa a olhar para todas essas pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aí com você, de ter essa oportunidade que você está tendo e dizer para elas: eu vejo todos vocês, eu vejo todo o sacrifício que vocês fizeram por mim, para que a vida chegasse até mim, para que tudo fosse mais fácil até chegar até mim, e eu peço a permissão para fazer um pouco diferente. Os nossos ancestrais, eles só querem ser reconhecidos por todo aquele esforço que eles fizeram, por todos os desafios e limitações que eles passaram. Quando você está numa empresa, quando você está num trabalho e você se esforça demais, o que você espera do seu chefe? Ser reconhecido, né? E muitas vezes não é remuneração, é em palavra, é em gesto, em dizer para você: eu reconheço todo o seu esforço. Não é isso? Falem para mim se não é isso. Tá fazendo sentido, gente? Para vocês? O que vocês compreenderam da aula de hoje antes da gente finalizar? Que tá chegando aqui no finalzinho, logo vai cair aqui a nossa primeira aula. Lembrando que não ficará salva. E amanhã eu vou passar depois o conteúdo que eu vou falar para vocês amanhã, mas nós vamos falar um pouquinho sobre foco, resiliência e constância. O que isso está relacionado com os nossos pais, com o nosso pai, e o que está por trás do fracasso e do sucesso. Então, a partir do momento que eu tenho toda essa consciência, eu começo a organizar essa baguncinha que está na nossa mente, no nosso cérebro, e começo a agir. Tá fazendo sentido para muitas pessoas, né? Então eu começo a agir, gente. Eu começo a trabalhar todas essas questões emocionais para que eu não procrastine mais em me casar, em ter filhos, porque eu acredito de repente que eu não vou dar conta de cuidar do meu filho. Muitas pessoas têm medo de ser mãe,
porque acreditam que elas não estão preparadas para ser mães, porque elas julgaram muitas vezes o pai e a mãe, e aí quando chega na vez dela, ela fala assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, e eu não vou dar conta, e isso não é para mim, né? Mas como que nós honramos nossos ancestrais, nossa história? Dando continuação para a geração, né? Levando esse aprendizado para os nossos filhos, ensinando eles, mas também falando um pouquinho da nossa história. Gente, é muito comum pessoas virem para a constelação e não saber nem o nome do vô e da avó. Eu atendi a semana passada uma menina que ela... E olha que interessante, tudo que nós julgamos, rejeitamos, excluímos, fica muito presente na nossa vida. Ela era questão financeira que ela veio constelar. E aí eu perguntei para ela sobre o avô dela, e aí ela falou assim, eu não quis muito saber da história do meu avô não, porque toda vez que minha mãe falava dele, ela vinha com muita mágoa do meu avô. E aí eu falei assim, mas o que que você sabe da história desse avô, né? No que ele trabalhava? Ah, ele era empreendedor, mas ele perdeu tudo. E qual era o sintoma dela? Ela era muito endividada. Então, por lealdade a esse vô, que ela sempre excluiu, que ela nem quis saber a história do vô, ela permanecia na escassez, na pobreza, né? Fazendo as dívidas dela. Então, para vocês entenderem como que funciona a lealdade sistêmica. Por pertencimento, a gente permanece ali tendo o mesmo sintoma, o mesmo sentimento, uma mesma dinâmica aí de entrar, de fracassar, né? Se tem um sistema aí que tiveram muito empreendedores que sofreram muito com o empreendimento, que não tiveram sucesso no empreendimento, que foram enganados por outras pessoas, vai vir sempre um descendente que vai honrar esses antepassados, ou vai atrair muitas dívidas para si, para equilibrar esse sistema, porque no caso dessa minha cliente, o vô dela tinha levado um golpe, e aí ela começou a fazer dívidas, e era uma maneira de equilibrar esse sistema, ou seja, ela não conseguia honrar os compromissos dela financeiros, né? Então, olha o quanto ela estava identificada com esse vô. E aí, quando a gente finalizou, essa constelação, ela disse, eu acho que faz muito sentido, porque eu nunca parei para pensar nisso, com esse olhar, nunca parei para pensar, assim, e é uma coisa que eu nunca quis saber, é sobre a história do meu vô. Ela disse, toda vez que comentavam sobre ele, eu não queria saber. Então, é uma maneira de a gente honrar esse vô, né? Sentindo o que ele sentiu, passando não pela mesma dificuldade, a mesma situação, mas passar por uma situação parecida, né? Que vai fazer com que esse vô seja honrado, certo, pessoal? Então, só para a gente finalizar aqui um pouquinho, toda a experiência que os nossos antepassados, que os nossos pais, principalmente antes de olharmos para os nossos avós, bisavós, nós temos que olhar para os nossos pais. A mãe, já dizia Bert Helling, que é a cara do sucesso, ou seja, o nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. E depois, quando esse movimento de ir até o nosso pai está em equilíbrio, em harmonia, quando a mãe permite que o filho vá até esse pai, nós ganhamos o mundo, porque o pai é aquele que sempre vai desafiar, fazer com que, impulsionar o filho a ir para a vida, né? A ganhar o mundo, porque senão seremos sempre profissionais que nunca vamos sair do lugar, ou aqueles profissionais que vamos sempre ficar dentro de um quarto, de um cômodo, vamos ter muita dificuldade de ganhar o mundo, de se comunicar com outras pessoas, de fazer parcerias. Então, nós precisamos ter essa força do pai e da mãe, sempre em equilíbrio, tá? E aí eu quero deixar aqui, que eu não vou conseguir colocar isso para vocês hoje aqui, mas eu fiz um exercício, pedi para vocês fazerem um exercício. Então, estão todos aí? Para mim aqui deu uma pausada do nada.
que eu falei para vocês fazerem o exercício do pai, de colocar o pai na frente de vocês e ver qual é o tamanho desse pai e o que vocês estavam sentindo. Eu recebi muitas mensagens na caixinha e eu vou falar sobre isso amanhã, tá? Que tiveram aí muitas sensações. Teve pessoas que disse que chorou muito com o exercício, que se viu muito pequena, triste, chorando em frente ao pai, outra que quis se deitar no pé do pai. Então, tudo isso é um sintoma, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esse movimento amanhã. Mas eu quero deixar aí como lição de casa que vocês façam primeiro esse exercício do espelho, se olhar no espelho, conversar com você mesmo, começar a identificar quais são os seus valores pessoais, que são as nossas bússola interna, que vai fazer com que a gente tome decisões mais acertadas para nós. Então tem um vídeo lá no canal, vou compartilhar nos stories e vocês cliquem lá que eu explico melhor sobre essa questão dos valores pessoais, tá? Mas que vocês comecem a identificar dentro de vocês quais são as crenças ou quais são os padrões de comportamento que vocês vêm repetindo aí de geração em geração. Não é para trazer um julgamento, não é para olhar para os seus pais, para os seus antepassados como culpados de tudo que aconteceu com você, mas sim para trazer compreensão, para que vocês identifiquem o que pode ser melhorado, o que pode ser feito um pouco diferente, sempre honrando aqueles que vieram antes, ok? Bom, eu acredito que eu consegui passar um pouquinho dessa nossa aula. Eu gostaria que vocês me dessem aqui um pequeno feedback, se fez sentido essa aula para vocês, se deu para compreender, se vocês de repente têm alguma pergunta para fazer, podem me fazer aqui, porque amanhã nós vamos para a segunda etapa, né? Vamos falar pelo olhar sistêmico o que acontece que nós... Oi, Carol, você tá aí, ai que linda. O que acontece no sistema familiar, por que nós fracassamos, porque nós não conseguimos ter sucesso. E isso é a prosperidade, né? Eu sei que o tema de hoje era procrastinação e prosperidade, né? Eu acho que deu para entender um pouquinho por que nós não atingimos a prosperidade profissionalmente, porque nós estamos o tempo todo nos auto-sabotando para pertencer. Então, amanhã nós vamos falar quais são as dinâmicas no sistema familiar, com quem nós podemos ficar identificado aí dentro do sistema, que a gente comete esses fracassos, né? E o fracasso não está muito relacionado com perdas financeiras, e sim com o nosso estado de espírito, nosso estado emocional, ok? Meninas e meninos, eu amei estar com vocês ao vivo, eu gosto muito dessa troca, espero que tenha ajudado aí a esclarecer, a trazer, a acender essas luzes na vida de vocês e que vocês peguem essas informações e comecem a organizar nas caixinhas e começar a colocar na prateleira. E amanhã a gente tem mais aulas, então estejam aqui comigo às 20 horas. Eu amei, espero que tenha feito sentido para vocês e que vocês compartilhem também essa live, né? Tirem a fotinha aqui e printem e me marquem, né, para eu repostar, tá bom? Muito obrigada, meninas, e até amanhã.